Graça e paz, queridos. Espero que todos estejam bem. Louvado seja Deus por mais uma noite, podemos estar aqui juntos. Acima de tudo, que o nome de nosso Deus seja glorificado. Peço a você para que chame os seus familiares, ou seus entes mais próximos, aqueles que estão na sua casa, os que estão mais próximos a você. Chame-os para que nesse momento participemos juntos desse tempo de gratidão a Deus. É tempo da gente louvá-lo, bendizê-lo, é tempo de agradecê-lo. Sem Ele seria impossível estarmos aqui. É por causa dele que de alguma maneira nos reunimos, juntos, mesmo separados. Como é que foi a semana? Como é que vocês estão? Quero cumprimentar todos que estão no Facebook, nos acompanhando. Compartilhe esse link com outras pessoas, marque o nome de algumas pessoas nessa parte de baixo dos comentários aí no Facebook. Você que está no Instagram, já olhe na parte inferior aí do vídeo e mande aquele aviãozinho que está na parte direita do seu vídeo para um monte de pessoas que vocês possam de alguma maneira imaginar. Essa pessoa de alguma maneira vai ser abençoada nessa noite através desse tempo que passaremos juntos. Falaremos a respeito do viver com Cristo, do estar com Cristo, sabendo que Ele cuida das nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Convido você nesse momento a juntos orarmos ao nosso Deus, agradecendo, louvando e suplicando por esse tempo especial que passaremos aqui juntos. Antes de fazer essa oração, já convido você para que juntos leamos um salmo, o salmo de número 92. Abra na sua Bíblia, o salmo de número 92. Salmo 92. Pegue sua Bíblia, sugestão, pegue também um caderninho, anote as principais coisas que você escutar. Isso pode te ajudar durante a semana a ter um momento devocional. Isso pode te ajudar de alguma forma a compartilhar essa palavra com outras pessoas. Há uma coisa interessante que eu vi também nesses dias. Enquanto você for acompanhando esse momento, seja aqui pela live no Facebook ou pelo Instagram, você pode também compartilhar isso escrevendo. Escreva o comentário na parte de baixo. Marque alguém debaixo desse comentário. Isso ajuda bastante. Isso faz com que você guarde melhor e faz com que uma pessoa seja abençoada. Salmo de número 92. Espero que você já tenha aberto sua Bíblia. E assim está escrito na palavra de Deus. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda seus frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja o Senhor. Louvemos o teu nome. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque, assim como o salmista, os seus poderosos feitos são reais. A sua graça se estende dos céus até a terra. O Senhor jamais foi derrotado e nem poderá ser. Nós te louvamos porque quando estamos ao lado do Senhor, mal nenhum vai nos alcançar, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é como um general. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai à frente desse exército. A tua palavra nos ensina diversas formas de olhar para o Senhor. Seja como o comandante, o general de um exército, seja como aquele que faz com que todo um corpo possa se locomover e ser abençoado. A palavra do Senhor nos ensina que tu és o nosso pastor. Tua palavra nos ensina que tu és a nossa rocha, como o próprio salmista disse.
Acima de tudo, ó Deus, queremos Te olhar nessa noite, queremos nos render diante de Ti, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Tu és a alegria da nossa salvação. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, está enxergando bem aí? Está dando para ouvir direitinho? Peço por favor, se você puder, se tiver alguma coisa de errado, compartilhe conosco, tá bom? Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando por agora, que Deus abençoe suas vidas. Pastor Onésimo, vem aqui. Deus há de ser exaltado e glorificado através de sua palavra, em nome de Jesus. Muito bem, querido, prazerzão estar com você, mesmo à distância. Nós queremos adorar juntos, buscar juntos o Senhor nosso amado Deus. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse 5, a partir do versículo de número 6. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que pertencem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que está no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram e adoraram. Querido, aqui aparece 2 palavras, 2 vezes a palavra digno. E depois aparece a palavra aquele. Uma referência linda à pessoa de Jesus Cristo. Vamos trocar. Uma referência santa e linda a respeito de Jesus Cristo. Ele é o digno de abrir o livro. Abrir o livro significa ter nas suas mãos a história da humanidade. Portanto, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo pelos séculos dos séculos, é o que nós estamos adorando aqui nesse momento. E eu queria desafiar você a exaltar a Deus, porque Deus tem sido gracioso e muito bondoso para conosco. Eu queria desafiar você a exaltar a Deus, porque Ele tem nos sustentado em meio a todas essas lutas, e Ele tem sido fiel. Ele é fiel. Então a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, porque Ele deu a sua vida para nos salvar, e Ele está conosco todos os dias. Vamos orar? Deus, exaltado seja o Teu nome,
Exaltado seja o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que se entregou por nós, aquele que é digno de ser adorado pela igreja do Velho Testamento, pela igreja do Novo Testamento, pelos que habitam os céus, pelos que habitam a terra, por toda a natureza. Todos devem reverenciar o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós estamos aqui nesse momento, nesse propósito de te adorar, de te honrar, de te glorificar, de dar o nosso melhor, porque o Senhor merece muito mais ainda. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do teu Espírito, porque está conosco, nos conduz, habita o nosso coração, habita o coração de cada um dos nossos ouvintes, e certamente o Senhor está conduzindo a nossa história, mesmo quando a gente enfrenta lutas. Aceita o nosso louvor, receba esse culto e conduza todos os momentos para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Queremos cumprimentar mais uma vez a todos que nos ouvem, que nos escutam, que estão acompanhando essas lives pelo Facebook ou pelo Instagram. Nós queremos dizer, sim, obviamente, gostaríamos de melhorar essas transmissões. Pelo YouTube, por exemplo, seria muito melhor fazermos as transmissões. Contudo, há alguns recursos no YouTube que só vão ser liberados a partir de um determinado número de pessoas. Nós sabemos que há igrejas co-irmãs aqui da cidade, por exemplo, a primeira igreja presbiteriana, eles liberam o culto no YouTube, mas eles gravam o momento com antecedência, pastor falando, o evangelista falando, depois gravam as pessoas do louvor e depois editam o culto e repassam isso, postam isso na internet. Nós tivemos uma decisão diferente, achamos por bem fazer tudo ao vivo. Infelizmente, para fazer ao vivo pelo YouTube, nós precisamos ter um mínimo de 1000 pessoas inscritas no nosso canal. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vá lá, Terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá, e clique no botãozinho vermelho escrito inscrever. Vá lá, vai ser muito bom para a gente e edificante também. Nós, dentro das limitações que temos, estamos tentando fazer o melhor para de alguma forma te aproximar um pouco mais daquilo que a gente conhece como Terceira Igreja. Eu sei que há muitas pessoas que não são da Terceira Igreja e estão a nos acompanhar. Um abraço a vocês, que Deus os abençoe, os enche de graça em nome de Jesus. É bom louvarmos a Deus. Eu queria que a gente cantasse um cântico que fala sobre receber algo do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que um dia Ele nos tirou aquele coração de pedra e pôs em nós o seu Espírito. É por causa disso que nós podemos aspirar por algo melhor em vida. Podemos nutrir a esperança de que seremos pessoas mais parecidas com o Senhor. Conseguiremos assimilar melhor as dificuldades e conseguiremos também apoiar aqueles que passam por dificuldades. Você crê nisso? Eu sei que você conhece. Se você não se lembra muito bem desse cântico, vamos cantá-lo? Recebi um novo coração do Pai. Você se lembra desse cântico? Cante! Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Olha que bênção! Como fruto desse novo coração. Se estiver mais perto de alguém, diga: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Mesmo longe, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família,
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Algumas pessoas, em vez de olharem para aquilo que o cântico pode dizer, no sentido de termos esperança de algo gerado em nossos corações pelo próprio Deus, acabam olhando mais para a impossibilidade de vivermos um amor assim. Como assim uma família sem falsidade? O que eu mais vejo por vezes é a falsidade, Não vamos olhar nesse momento para a impossibilidade que temos de viver. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, para que pessoalmente você tente nesse momento olhar para a esperança que um novo coração em Jesus pode nos dar. Vamos cantar? Somos corpo? Pois somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós te louvamos, Senhor, porque é possível ter uma nova vida, é possível viver com o Senhor, é possível ter um coração lavado, transformado, regenerado por Ti. Isso somente é possível através da vida de Cristo sendo colocada em nossas vidas. Nós te louvamos porque Teu Filho morreu a nossa morte, para que vivêssemos a Sua vida. Nós te louvamos porque um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor fez com que Seu Filho pudesse nos dar livre acesso a Ti, dando-nos antes disso uma vivificação, uma vida plena, uma vida realmente voltada para o Senhor. Ó Deus, talvez estejamos, meus irmãos e eu, aqueles que estão a participar desse momento, dessa live, desse tempo de culto ao Senhor, seja em família, seja individualmente, talvez estejamos em momentos diferentes dessa caminhada, mas todos nós fomos chamados a viver uma transformação dada pelo Senhor. Nós te louvamos porque não somos obras acabadas ainda. Nós te louvamos porque o Senhor continua a agir. Mude-nos, ó Deus, segundo o Teu querer. Faça em nós a Sua vontade. Isso oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Pastor Onésimo, vem aqui. Muito bem, amados, nós vamos continuar o nosso culto a Deus, e eu queria convidar você para que tenhamos um momento de contrição. Nesse momento de contrição, eu quero ler a palavra de Deus lá no Salmo 51. Salmo 51, até o versículo 12, os 12 primeiros versículos do Salmo 51. Acompanhe aí comigo. Está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes
na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com um espírito voluntário. Querido, esse é o momento da gente se lembrar do que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, dar uma olhada para dentro do nosso coração e clamar pelo perdão do Senhor. O perdão de Deus é que nos faz ter a alegria de caminhar. O perdão de Deus é que nos dá um caminhar leve, um caminhar renovado. Tem uma história que diz assim, que um jovem de uma família muito pobre cometeu um crime, e a sua família, embora fosse pobre, humilde, era uma família profundamente honesta, e ele foi preso, e depois, por muito tempo ele passou na cadeia, e ele escrevia para os familiares, mas não tinha resposta. E aí ele ficou preocupado. Será que é porque eles são humildes e não sabem escrever, que eles não escreveram para mim, não responderam minhas cartas, ou é porque eles não perdoaram a mim? Então, um dia que ele saiu da cadeia, ele escreveu uma última carta, disse: papai e mamãe, o trem vai passar aí no fundo de casa, tem uma árvore entre o trilho do trem e a nossa casa. Se vocês me perdoaram, amarre uma fita branca na árvore, e eu vou ver, se a fita branca estiver lá, eu desço para ir para casa. Se a fita branca não estiver lá, eu vou para o oeste e nunca mais apareço em casa. Alguém disse que acompanhou aquele moço quando estava aproximando de chegar à casa, e quando ele viu aquele moço estava tenso, aquele filho estava tenso. Será que seria perdoado? E quando ele chegou perto de casa, a árvore estava cheinha de fitas brancas. A mensagem era: filho, volta para casa, papai e mamãe te perdoou. Queridos, tem uma árvore cheia de fitas que Deus desenhou para nós. E Deus está dizendo: filho, se você pecou, volta para casa. O sangue do meu filho amado é suficiente para te purificar, para te lavar, para te renovar. Portanto, se você quer ter alegria de novo, arrependa dos seus pecados, confessa, porque o sangue de Jesus é suficiente para colocar muitas fitas na árvore, dizendo: você está perdoado. Vamos orar, querido. Deus, nós não vamos até a Ti por conta da nossa bondade, por conta da nossa capacidade de sermos alguém que faz alguma coisa de bom. Nós vamos até a Ti fiados na obra de Jesus Cristo. Pecamos, como diz o salmista aqui, que acabamos de ler, pecamos, nascemos em pecado e também pecamos, entristecemos o Senhor, mas nós te pedimos em nome de Jesus, olha para a obra desse Filho amado Jesus, perdoa os nossos pecados, cria um novo coração em nós e traga de novo a alegria da salvação. Se tem alguém que está triste, está desejando desistir por conta de uma carga pesada de pecado, que ele possa depositar toda essa mochila de pecados aos pés da cruz, saber que Jesus já levou nossa culpa. Obrigado, Senhor, podemos confiar em Ti. Queremos que o Senhor de fato implante um novo coração em nós, como nós cantamos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Eu estou aparecendo já. Cheguei. Como é que você está?
Como é que está seu coração por esses dias aí, hein? Eu espero que bem, eu espero que firmado em Cristo, porque em Cristo, independentemente das circunstâncias, nossos corações são animados, ganham segurança, independentemente das circunstâncias. Eu espero que você tenha motivos para agradecer e para louvar o nosso Deus. Quero te convidar mais uma vez a cantarmos juntos algo que fala a respeito do que Jesus fez por nós. Se você puder, coloque-se em pé em sua casa. Caso contrário, se quiser, se ajoelhe diante de Deus. O cântico que cantaremos fala sobre um alto preço que foi pago, não monetariamente, mas juridicamente diante de Deus. De uma forma espiritual, o preço foi pago diante de Deus. De uma forma física, foi sentido pelo Filho de Deus. E de uma forma extremamente sobrenatural, nós recebemos os efeitos disso através da obra do Espírito Santo em nós. Te convido a cantar. Eu sei que foi pago alto preço. Vamos cantar, queridos? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e aí, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nós te louvamos, Senhor, porque é bom demais cantarmos e nos lembrarmos de princípios tão maravilhosos, eternos, que sustentam e guardam os nossos corações. É na força do Espírito Santo que clamamos, é debaixo do seu poder que continuaremos a caminhar, ó Deus. A nossa esperança está somente em Ti. É no Senhor que a gente confia, é no Senhor e é pelo Senhor que a gente aguarda. Ó Deus, guarde o coração de cada família que está aqui. Só o Senhor sabe quanto nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem colocado consciência em nossos corações dessa necessidade, dessa dependência que temos do Senhor. Eu peço de uma maneira muito especial para que vínculos que foram quebrados, machucados, danificados, possam, ó Deus, ser consertados em nome de Jesus. Para que elos desse corpo possam, mais uma vez, ter um bom vínculo no Senhor. É na força do Seu Espírito Santo que nós suplicamos, mas é no nome de Jesus que esperamos. Assim oramos já agradecidos. É nesse nome, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe. Nós oraremos nesse momento, faremos uma intercessão em favor das nossas famílias, da nossa igreja,
da igreja que você, que talvez não seja da terceira presbiteriana aqui de Itajubá, faça parte, mas oraremos por sua igreja também. Oraremos nesse momento pelos nossos líderes, pelos líderes da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Oremos. Quero chamar o pastor Onésimo para nos dirigir nesse momento, em nome de Jesus. Oremos, queridos. Pai, o Senhor conhece do teu trono santo todas as necessidades que nós temos. O Senhor sabe o que realmente nossa nação precisa, nossas igrejas precisam, nossas famílias precisam. Portanto, nós clamamos. O Senhor que tem a chave da história nas tuas mãos, tu que reges o universo com todo o poder, com toda a graça, venha sobre nós, por favor, e derrama um renovo sobre o teu povo. Clamamos, Pai, que o Senhor venha sobre a liderança desse país, seja liderança federal, seja estadual, municipal, que todos nós possamos sentir o teu toque, porque declaramos a nossa incapacidade de caminhar como povo debaixo da governança do nosso país, sem a tua direção, sem a tua interferência, sem a tua provisão. Clamamos pelo nosso presidente, pelo nosso governador, clamamos pelo nosso prefeito, clamamos que o Senhor, por favor, endireite essa nação. O Senhor tem poder para isso. Que o coração dos nossos governantes se voltem para ti, submissos, para que possam ter força, sabedoria e unção para dirigir a nossa nação. Clamamos também pelas igrejas, Pai, que elas sejam fortes, que elas não percam a conexão contigo nesses dias complicados, Pai, que não esfrie a nossa fé por causa de estarmos separados, mas que conectados contigo e espiritualmente uns aos outros, possamos de fato prevalecer nesses dias complicados, Pai. No nome de Jesus nós clamamos também pelos pastores, pelos presbíteros, pelos nossos familiares, que a gente possa nunca perder o nosso foco, sabendo que há uma expectativa muito grande de estarmos juntos com o Senhor bem logo. Há uma expectativa muito grande de chegarmos ao fim da nossa jornada e entrarmos para a tua presença, mas que durante esse processo, esse trajeto, não fraquejemos, possamos usufruir da presença do Senhor, da companhia dos irmãos, do poder de poder transmitir o teu evangelho a outros, para chegarmos na tua presença, levando muitas pessoas para ti. Por favor, nos ajude, que a igreja seja forte nesses dias, e que as tribulações não façam a gente esmorecer, pelo contrário, nos faça cada vez mais próximos de ti, dependentes do Senhor. Derrama a tua provisão, a tua bênção, a tua unção, é o que nós te pedimos, confiados no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, peço a todos que abram comigo suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, o seu primeiro capítulo. Epístola de Paulo aos Filipenses, em seu primeiro capítulo. Nós queremos propor, a partir de hoje, uma série de estudos a partir da Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós estudaremos o livro de Filipenses. Então, sugestão, leia-o uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Ô, pastor, não consigo fazer isso não. Então leia, prepare. Aí nós temos 4 capítulos, um por dia. Pastor, talvez ainda assim não vai conseguir. Se propõe a ler um livro, pelo menos inteiro, durante a semana. O livro é curto, é um livro diferente das outras epístolas de Paulo. Nós falaremos alguns porquês dessa noite, mas eu queria que você pensasse nisso. E o tema vai ser: viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é, morrer é lucro. Guarde isso no seu coração. Eu espero que você escreva isso com letras bem grandes
tanto no seu coração, mas se puder, escreva também em algum papel, em alguma coisa que você possa se lembrar depois. Epístola de Paulo aos Filipenses. É um retrato do Evangelho, da história do Senhor Jesus, algumas implicações, alguns efeitos do Evangelho na vida dos cristãos. Eu queria que você lesse só os primeiros versículos comigo. Nós leremos os 5 primeiros versículos desse texto. Filipenses, em seu primeiro capítulo, nos 5 primeiros versículos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Leia comigo, se você puder, o 3º versículo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queria que você relesse comigo o 3º versículo. Vamos juntos? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo tinha um motivo bem especial para falar isso. Eu espero que de alguma maneira, nessa noite, possamos refletir um pouco mais nisso aí. Guarde seu coração, acalme aquilo que está à sua volta, acalme o que está aí dentro. Vamos tentar olhar para a palavra de Deus nesse momento. Se você puder, põe a mão no seu coração de forma simbólica e peça para que Deus lhe fale nesse momento. Nós pedimos a Deus sua intervenção. Aquilo que não podemos fazer, suplicamos para que o Senhor faça. Aquilo que não temos capacidade de alcançar, pedimos para que o Senhor alcance. Que o Senhor fala o que não podemos falar, através da sua palavra. Sua palavra vem com poder, sua palavra tem poder. Que o Senhor olhe para aquilo que não podemos olhar. Olhe para os nossos corações e para as necessidades deles. Olha, Deus, para os corações de cada um que está aqui conosco nesse momento. Nós não conseguimos fazer isso, mas o Senhor consegue. Toque onde ninguém mais pode tocar. Ó Deus, essa é a nossa súplica. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Gostaria de pensar nesses estranhos começos que Deus muitas vezes permite a gente ter. O Evangelho definitivamente foi o que impeliu o apóstolo Paulo. Sem o Evangelho, o apóstolo Paulo não teria feito absolutamente nada como missionário que foi, como um pregador da palavra que foi, como um plantador de igrejas como foi. O campo principal do ministério do apóstolo Paulo, a gente vê isso nas suas viagens missionárias, foram as grandes cidades. E desenvolvendo o que ele foi proposto a fazer, ele chegava a uma cidade, encontrava uma comunidade de pessoas que já conheciam, esperavam o Messias, falavam a respeito de Jesus. Essas pessoas, grande parte das vezes, se convertiam, começavam a se reunir, ele formava líderes naquele local, fundamentava a vida dessas pessoas no Evangelho e depois partia para uma outra cidade. É legal porque Paulo sempre procurou manter contato com as igrejas que ele um dia plantou. E as igrejas, consequentemente, mandavam cartas para ele, tentando também manter esse contato. Contavam as dificuldades que tinham, contavam as coisas que traziam muitas vezes algum distanciamento ou dificuldade naqueles momentos que eles viviam. E Paulo, por vezes, mandava uma carta, dando instruções, dando encorajamento. Eu gostaria que você olhasse para essa palavra, encorajamento. Essa palavra talvez seja uma temática boa para esse livro. Encorajamento. Você está precisando de encorajamento nesses dias? Fala sério, hein? Eu confesso que não só nesses dias. Eu sempre preciso de encorajamento. Desde o dia que eu nasci eu precisei de encorajamento. A gente precisa. Seja para comer uma comida diferente, que a gente torce o nariz logo na hora que recebe, seja para começar a andar, seja para fazer uma prova, seja para mudar de cidade, começar um emprego, seja para começar a namorar. A gente precisa de encorajamento, seja para pedir a pessoa amada em casamento, seja para tomar a decisão de ter um filho ou não. É encorajamento. Louvado seja Deus por isso. Precisamos de encorajamento. Aqui, ó, dá uma moral aí pra gente, dê um encorajamento, se inscreva lá no canal do YouTube. Isso mãe. Se inscreva lá. Isso é um encorajamento. Para quê? Para que a gente possa ter novos recursos, habilitá-los e de alguma forma alcançá-los de uma maneira mais digna, melhor, mais nobre. O fato é bem diferente de YouTube aqui.
o que Paulo está fazendo com os filipenses não é também tentando corrigir alguns ensinamentos distorcidos. A carta de Gálatas, por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, tinha um problema muito sério entre os cristãos. Tinham aqueles que eram cristãos, mas estavam querendo que os novos cristãos, antes de se converterem ao cristianismo, se tornassem praticamente judeus. Eles estavam querendo reinstalar a circuncisão, fazer com que a lei tivesse um papel muito maior do que naquele momento já teria. Só um exemplo, Paulo não estava corrigindo alguns problemas, Paulo não está exortando na carta aos Filipenses, Paulo está encorajando. É legal porque a gente vê em Filipenses um grupo de pessoas que, muito provavelmente, pelo que nos descreve a carta, era um grupo de pessoas maduras na fé, um grupo de pessoas que, homens e mulheres, que sabiam muito bem quem eram em Deus, o que poderiam esperar vivendo nesse mundo caído, que jaz o maligno, pessoas que já tinham sido experimentadas, pessoas de todos os tipos, mas pessoas maduras na fé. É legal porque, não sei se você já se deu conta, o livro de Filipenses tem aqueles versículos que muita gente tem até dentro de casa. Vou dar alguns exemplos aqui. Talvez você tenha alguma camiseta com esse versículo, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Talvez você tenha um quadrinho na sua casa, tudo posso naquele que me fortalece. Ou uma xícara igual essa, bonita aqui, uma caneca, né? Isso aqui é uma caneca, não é xícara. Versículo de caneca, tudo posso naquele que me fortalece. Já vi isso em paralama de caminhão, você já viu isso escrito? Camisetas, porque aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu achei isso aqui legal, nome sobre todo nome, baseado em Filipenses 2:9. A gente vê muitos versículos do livro de Filipenses são extremamente conhecidos, e é legal porque alguns desses versículos nos demonstram a quantidade de carinho, de afeição que o apóstolo Paulo tinha por aquela igreja. Repita comigo essa palavra, afeição. Escreva aí, se Paulo de alguma maneira quer dar um encorajamento àqueles irmãos. Por outro lado, a gente percebe o porquê desse encorajamento. Paulo tinha afeição por esses irmãos. Que tipo de afeição era essa? É o tipo de afeição que levou Jesus à cruz. É o tipo de afeição que fez com que Jesus se submetesse à prisão, à tortura, à morte. Uma afeição profunda, duradoura. É como se Paulo dissesse assim: eu tenho saudade de vocês. É legal porque o terceiro versículo, quando Paulo fala, tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Paulo está dando graças a Deus, sempre dou graças a Deus por tudo que me recordo de vós. Dá para dar graças a Deus quando você se recorda, por exemplo, de momentos que a gente vive aqui na Terceira Igreja, ou viveu por aqui? Dá para olhar para trás e recordar com muita gratidão, dando graças a Deus por momentos que você já teve na caminhada com o Senhor? Talvez foram acampamentos, foram congressos, foram reuniões entre senhoras, senhores, adolescentes, jovens, crianças, EBFs, apresentações e quantas coisas mais. É gostoso a gente parar e pensar nisso, que a gente pode dar graças a Deus por coisas que nós recordamos dele e nele. Você tem afeição, isso demonstra. Eu quero só frisar, essa afeição de Paulo era profunda, essa afeição de Paulo era duradoura. Como ele chegou a esse sentimento, né, irmãos? Filipos é o nome da cidade. Filipos era uma colônia do Império Romano. Filipos era uma cidade que tinha nela uma grande responsabilidade e algumas coisas características. Aqui dá para ver um mapa. Talvez você tenha esse mapa ao final da sua Bíblia. Está dando para ver direitinho aí? Talvez você tenha, está um pouquinho embaçado talvez. Esse mapa é ao final da sua Bíblia. Segunda viagem missionária de Paulo. A gente vê que Paulo sai da cidade de Troade e vai até Filipos. É legal porque nessa cidade de Filipos, Paulo sabia muito bem como era. Não era uma cidade pobre, era uma cidade rica. Seguia todos os costumes do Império Romano, tinha um grupo de pessoas que era considerado intelectual, tinham agricultores, tinham pessoas que trabalhavam com artistas considerados, artistas inclusive famosos, iam para a cidade de Filipos. E
alguns militares iam para a cidade de Filipos, se estabeleciam lá, saíam da Itália, iam para Filipos, para quê? Para que de alguma forma o Império Romano tivesse pessoas importantes em lugares estratégicos, e assim eles faziam por todas as cidades que eram grandes, importantes, polos de distribuição e onde as pessoas se encontravam. Filipos, uma cidade estratégica, cidade muito boa, inclusive para se viver. O imperador, ele organizava essas colônias, eles ordenando assim os cidadãos romanos. Por que os italianos, aqueles que saíam do exército, de alguma maneira poderiam, não só italianos, viu? Isso aí os outros também que eram conquistados, passavam a ser cidadãos romanos, por que eles se submetiam a isso? Uma das coisas principais é que o imperador os isentava completamente dos impostos. Eles não pagavam impostos, tinham uma bem alta consideração social, eles tinham um posto relevante e as pessoas os respeitavam demais. Além disso, tinha uma estrada na região de Filipos que fazia com que grande parte do comércio do Império Romano passasse por lá. Então era uma cidade consideravelmente importante. Eu estava lendo alguns comentários a respeito disso, queria sugerir aqui aos irmãos, aqueles que puderem, adquiram esse livro, o nome do livro é Viver é Cristo, Morrer é Lucro. Pastor, você pegou o título do livro para usar como tema da série? Gostei, mas o Matt Chandler não foi o único a escrever um livro com esse tema, viu? Algumas pessoas já fizeram isso, algumas pessoas em seus comentários um pouco maiores também puderam fazer. Esse livro aqui foi publicado pela editora Vida Nova. Esse livro você pode encontrar pelo site e facilmente você pode adquiri-lo. É um estudo sobre a Epístola aos Filipenses. Lendo alguns comentaristas, dentre eles especificamente dois que gostamos demais, um deles é o Hernandes Dias Lopes, o outro Warren Wiersbe. Eu estava percebendo, o Hernandes ele sugere nesse caso algumas coisas importantes que essa carta de Filipenses vai nos trazer. Lembra que eu falei afeição? Olha que coisa incrível, a carta reflete o sucesso dos planos de Deus. Por que isso? Estudar o livro de Filipenses vai fazer com que a gente veja como os planos de Deus se cumprem, independentemente daquilo que esteja acontecendo. Paulo entra na Europa não por acaso, foi Deus quem abriu as portas da Europa para que o Evangelho pudesse entrar. Essa igreja de Filipos não nasceu por causa do trabalho, do afinco, da dedicação, ou até mesmo da afeição do apóstolo Paulo. A igreja em Filipos nasceu por causa do amor contagiante do nosso Deus. A igreja de Filipos passou a existir porque, em primeiro lugar, nasceu no coração de Deus, e depois ganhou relevância, ganhou estrutura, tomou forma naquilo que a gente consegue ver. Antes de ser uma estratégia missionária do apóstolo Paulo, era plano de Deus instituir uma igreja naquela cidade. Lindo isso, né? Isso me lembra, antes de partir para esse ponto, algo precioso. Os planos de Deus se cumprem, irmãos, e eles sempre se cumprirão. Os planos de Deus são reais, os planos de Deus jamais falham. Antes que nasça algo no nosso coração, para ser de alguma maneira bem sucedido, precisa nascer no coração de quem? De Deus, absolutamente dele. Quando nasce no coração dele, obviamente, sendo transportado para os nossos corações, a eficácia vai ser real. Podemos ter até muito boas intenções, mas as coisas só acontecem se forem parte dos planos de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? É plano de Deus você está esse tempo do jeito que exatamente está. É plano de Deus. Não, pastor, não é plano de Deus esse vírus. Não é possível você dizer que plano de Deus é vírus. É gente morrendo, é gente passando por necessidade, é gente com medo, é gente perdendo emprego. Irmãos, se eu apenas crer que isso é uma permissão de Deus, eu estou deixando tudo isso ao acaso, à mercê da sorte ou do azar. E Deus permitiu, pronto, acabou. Nós cremos em um Deus que é soberano e, inclusive, transforma o mal em bem. O mesmo Deus que permite que esse tempo esteja acontecendo, que faz com que esse tempo contribua para que os planos dele sejam executados, foi o Deus que permitiu 7 anos de bênçãos no Egito.
e depois permitiu 7 anos de completa escassez no mesmo Egito. Foi quando ele usou a vida de José, e os planos de Deus se cumpriram na nação do Egito. Vocês se lembram disso? Não só o Egito foi abençoado com a administração de José, mas as nações ao redor puderam ser abençoadas. Tanto que os irmãos de José acabaram indo ao Egito. Os planos de Deus permitiram que José fosse vendido pelos irmãos, tomasse conta de todas as nações, salvasse a vida, não só de muita gente, mas dos próprios irmãos, se reconciliasse com os irmãos, e pudesse inclusive se reencontrar com o Pai. É plano de Deus, a gente está passando por isso. Não se esqueça disso, é plano de Deus. Você crê? Eu espero que sim. Uma outra coisa que a gente vê, irmãos, é que essa carta vai refletir o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho. Paulo plantou essa igreja em Filipos debaixo de açoites, de prisões. Nós vamos dar uma olhada no que diz o livro de Atos, no seu capítulo 16, logo daqui a pouco. Ele gerou uma igreja no solo de lágrimas e de sangue. Ele foi perseguido, ele foi punido, e Deus sobrenaturalmente permitiu que ele vivesse, permitiu que um povo nascesse naquele lugar. Irmãos, é legal porque quando a gente lê aqui em Filipenses mesmo, no 4º capítulo, no 1º versículo, olha que Paulo fala a respeito da cidade de Filipos e a respeito do seu ministério, né? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele chama esse grupo de irmãos de coroa da sua alegria e sofrimento, motivo maior da sua consolação e sustento. Olha que legal, guarde isso no seu coração. Muitas vezes os sofrimentos pelo Evangelho podem ser transformados em alegria no Evangelho. Em vez de olhar simplesmente esse tempo como um sofrimento, olhe como uma oportunidade de encontrar-se com Deus, de se aprofundar em Deus e de sentir alegria em Deus. Você crê nisso? Uma outra característica da carta, que é dito no comentário bíblico expositivo do reverendo Hernandes Dias Lopes, é que essa carta reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus. É legal, isso é importante e é precioso se lembrar, porque Paulo escreve essa carta de onde, irmãos? Ele não escreve essa carta de qualquer outro lugar, ele escreve essa carta de dentro de uma prisão. Paulo está preso em Roma. Paulo não estava livre, Paulo não estava solto, Paulo não estava curtindo férias, Paulo não estava num spa, Paulo não estava nas circunstâncias ideais para que uma carta de encorajamento fosse escrita. Paulo estava em Roma, preso, atrás das grades. Paulo velho, Paulo prestes a morrer, talvez tendo o desejo e até a possibilidade de usufruir de uma aposentadoria. Paulo não estava dessa forma. Paulo estava preso. Paulo, dali um tempo, já seria morto, decapitado pelo Império Romano. Parte interessantíssima é que mesmo preso e algemado, em vez de se sentir oprimido, em vez de se sentir acuado, a prisão faz com que Paulo tenha uma avenida bem grande para poder desfilar a proclamação do Evangelho. É legal porque o plano soberano de Deus, os propósitos incríveis do Senhor, eles são invencíveis, eles não têm limites. O Senhor cumpre seus propósitos, mesmo com um homem atrás das grades, um homem preso. Permitiu que essa carta, foi o instrumento de Deus para que essa carta fosse escrita, para que você e eu fôssemos encorajados hoje, quase 2000 anos depois. Olha que coisa incrível! Louvado seja Deus por essa realidade. Essa carta, ela ainda reflete a alegria do cristão vai além das circunstâncias. Você se lembra disso? Paulo vai lidar com 4 coisas aqui na carta, que de certa maneira podem roubar a nossa alegria. A primeira delas é descrita no 1º capítulo, no versículo 12. Olha o que Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Primeira coisa que serviria talvez para parar o Evangelho foram as circunstâncias, as coisas que lhe aconteceram. Mas ele diz, de certa maneira, enfatizando aqui nesse trecho, ainda que as circunstâncias tivessem sido adversas, o Evangelho e a alegria não acabaram. Louvado seja Deus por isso.
Uma outra coisa que pode roubar a alegria do nosso coração são pessoas. Se você ler a partir do primeiro versículo até o quarto versículo do segundo capítulo, olha o que ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: a alegria pode ser roubada se ficar baseada nas pessoas, se ficar baseada nas circunstâncias ou se ficar baseada nas pessoas. A alegria ainda poderia ser roubada por um terceiro motivo: pelas coisas materiais. Terceiro capítulo, versículo 19, olha o que a palavra nos diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo aqui se refere aos inimigos da cruz. As coisas terrenas, as coisas materiais lhes roubam a alegria, porque quando eles perdem as coisas materiais, eles infelizmente se entristecem e se afastam de Deus. Circunstâncias não podem roubar as alegrias do cristão. Pessoas não podem e não devem roubar a alegria do cristão. Coisas materiais não podem e não devem roubar a alegria do cristão. E por último, a ansiedade. Está se sentindo ansioso nesses dias? Paulo nos assegura que a ansiedade não é capaz de roubar a nossa alegria. Quarto capítulo, versículos 6 e 7, olha o que a palavra nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Se existem possibilidades da nossa alegria ser roubada, sejam circunstâncias, pessoas, coisas materiais ou ansiedade, Paulo diz que tudo isso pode ser vencido por Cristo. Por quê? A alegria do cristão não é a ausência de problemas. A alegria do cristão não é a ausência de problemas. Opa! Caiu aí, gente? A alegria do cristão, para você que está no Instagram, não é a ausência de problemas. Por quê? A alegria do cristão procede de Deus. A alegria do cristão é sustentada por Deus. A alegria do cristão é consumada por Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho que nos alcançou é uma boa nova de grande alegria. É ou não é? O Evangelho que nos alcançou faz com que nós entendamos que o reino de Deus está em nossos corações já. É dada essa alegria pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito vai ser o quê? Uma das características do fruto do Espírito é a segunda delas: alegria. Amor, alegria. A ordem de Deus para os seus é: alegrai-vos. Olha que coisa maravilhosa. O mundo, a parte mais linda disso aí, e interessante para a gente parar e pensar: o mundo não pode dar essa alegria. Nós não podemos comprar ou adquirir esse tipo de alegria em lugar nenhum. O mundo também não pode ter essa alegria. Ela vem do céu, ela é de Deus e é ultra circunstancial, vai além das circunstâncias. Você crê nisso? Eu espero que sim, para a glória de Deus. Nós temos aqui um início, um pontapé inicial no que vai ser nossa viagem de conhecimento aos cristãos de Filipos. Aquilo que Paulo, de alguma maneira, nos fez entender a respeito dessa carta. Aqueles que estão no Instagram, daqui a pouquinho vai cair o nosso sinal, mas ele vai retornar. Por favor, conecte-se novamente. Quem está no Facebook, continue. Peço para que vocês abram suas Bíblias em Atos. Alguns dizem que seria o quinto evangelho, mas não os Atos de Jesus Cristo, os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Atos, no seu capítulo 16, fala exatamente da cidade de Filipos. A partir do versículo 11, a gente vê um relato precioso do que está acontecendo nessa cidade. Especificamente, vou ler os versículos 13, 14 e 15. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos exultava,
o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Esses começos diferentes, esses estranhos começos do Senhor, nos mostram a cidade de Filipos. Por que eu coloquei isso no início, esses estranhos começos? Quem sabe Deus queira começar algo na sua vida com um momento estranho, estranhíssimo como esse que a gente está a viver. Fala sério. Quem sabe seja o momento da gente sonhar com coisas novas, vivendo um período estranho como esse. Quem sabe seja o momento de realinhar as prioridades em um momento estranho como esse. O início dessa igreja em Filipos foi estranhíssimo. Paulo estava lá, indo em direção da cidade, estava na cidade, sai da cidade, vai para junto do rio, começa a falar. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Essa mulher atende a voz do Evangelho. Lídia se entrega completamente ao Senhor. Deus atrai o coração daquela mulher e ela é transformada. É legal porque não basta a gente saber onde Deus deseja que a gente trabalhe, é saber também quando e como Ele quer fazer isso. E nem sempre o quando e como do Senhor, quando e como que o Senhor planeja, vão ser os mesmos que a gente espera. Quando e como você esperava ouvir essa mensagem nessa noite? Quando? Eu, no início do ano, esperava estar aqui no momento de culto, com todos juntos, a igreja cheia. Você se lembra como a terceira igreja estava, desde o início de janeiro, lotada, todos os domingos, cheia de gente, pessoas querendo ser batizadas, curso de novos membros foi começado, foi iniciado, pessoas se abrindo diante de Deus, pedindo a Deus transformação. Eu esperava estar ali, falando a respeito do Evangelho, podendo estar lá na porta da igreja, dando um abraço nos irmãos, mas não foi possível. O Senhor quis um outro como ouvir essa mensagem. Eu espero de coração que você possa pensar nisso. A população dos judeus da cidade de Filipos possivelmente era muito pequena, porque Paulo não foi pregar essa mensagem em uma sinagoga, como fazia nas outras cidades. Ele foi pregar essa mensagem junto ao rio. Naquela época, para começar uma sinagoga, era preciso pelo menos 10 homens. 10 homens mesmo. Era preciso, porque as mulheres não tinham voz nem vez. De acordo com os rabinos, era melhor que as palavras da lei fossem queimadas, olha que coisa pesada, do que serem entregues a uma mulher. Coisa pesadíssima. Mas essa, louvado seja Deus, não era a filosofia do apóstolo Paulo. Não foi como ele aprendeu ouvindo a respeito do Senhor Jesus, sobre o que fazer com o Evangelho. O Evangelho começou na cidade de Filipos, com uma mulher chamada Lídia, mulher de negócios, mulher importante, bem-sucedida, procedente de Tiatira, cidade conhecida naquela época como uma produtora daquela tintura púrpura. É provável que ela fosse encarregada de alguma filial, alguma coisa assim. Deus trouxe aquela mulher das terras longínquas da Grécia, para que em Filipos ela escutasse a mensagem da salvação. Aquela mulher era temente a Deus, uma gentia que foi convertida ao cristianismo. Louvado seja Deus por isso. Tem um detalhe no que diz em Atos, quando Paulo fala, o termo aqui é dizer, no versículo 14, Paulo dizia, é a última palavra do versículo 14 na minha tradução. Isso não se refere a um discurso, a uma pregação, se refere a uma conversa pessoal. É legal porque Deus abriu o coração daquela mulher, ela creu e foi salva, e não se envergonhou de ser identificada como uma cristã. Ela foi batizada juntamente com todos que estavam na sua casa e ainda pediu para que Paulo e os seus amigos pudessem se hospedar na casa dela. Todos se converteram. Olha que coisa preciosa. Peço para que você leia também o que está escrito a partir do versículo 16. Lídia, vendedora de púrpura. Agora a história de uma jovem adivinhadora. É impressionante como a gente vê, logo que almas são salvas, Satanás começa a colocar alguns obstáculos para que a obra de Deus aconteça. Diversos obstáculos talvez venham contra nós, quando começamos a cumprir a vontade de Deus. Nesse caso, Deus usou uma menina endemoniada, que dava grande lucro aos seus proprietários. Ela lia a sorte das pessoas.
E era um contraste bem grande com Lídia. Enquanto Lídia era uma asiática, era uma mulher cheia de polvo, vinha de uma região diferente, essa menina era alguém que não tinha uma origem, pelo menos descrita. Lídia tinha uma posição de comando, uma intelectualidade, aquela menina pobre, escrava e explorada. Enquanto Lídia buscava algo espiritual, foi ao encontro de Paulo buscando algo espiritual, aquela menina ia atrás de Paulo proclamando, mas infelizmente sendo um instrumento não de Deus, mas de Satanás. Lídia conhece Paulo numa reunião de um grupo formal, organizado. Aquela menina encontra-se com o apóstolo Paulo gritando desvairadamente atrás dele. Parecia uma louca, ela perturbava em vez de ajudar. Enquanto Lídia tinha o controle da situação, aquela menina estava descontrolada. Sempre que Paulo ia a um lugar de oração com seus colaboradores, aquela menina começava a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E o que Paulo diz, indignado, versículo 18 do capítulo 16 de Atos: Paulo, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E aquele espírito, imediatamente, na mesma hora, saiu. A gente percebe que Paulo não queria que o evangelho fosse promovido por uma escrava de Satanás. Ela não estava mentindo, mas Paulo não queria que aquela mensagem fosse associada com a boca de alguém que era instrumento do pai da mentira. Ao mesmo tempo que ela estava falando algo verdadeiro, logo depois Satanás já pode mentir, e aquela mensagem seria descaracterizada e seria desprezada. Os não salvos não vão ter como discernir uma coisa ou outra. O poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo repreende, exorciza aquele espírito que governava aquela jovem, que escravizava aquela jovem, e naquele momento, aquela menina é liberta. Os donos daquela menina, os senhores daquela menina, eles não tinham interesse nenhum naquela menina, eles só queriam lucrar com o que ela fazia, adivinhações. Eles não estavam preocupados com a pessoa, mas o que ela poderia gerar. Será que o que a gente vê ao redor é tão diferente? Pessoas mais preocupadas com o que é possível ser gerado do que com a própria pessoa? Irmãos, o Evangelho faz com que a gente olhe mais para a pessoa. Havia cessado a fonte de lucro daqueles homens. E é legal porque o contraste dessas conversões é bem instrutivo. O Evangelho chega ao coração de Lídia de forma intelectual. No caso daquela jovem escrava, o Evangelho alcança seu coração quando Paulo se mobiliza espiritualmente. Nos dois casos, obviamente, é o Espírito que concede nascimento novo e perdão. Mas a revelação, a libertação do Evangelho vai de acordo com a necessidade pessoal. Por que eu estou falando disso? Talvez a pessoa que você conhece, ora pela vida dela, caminha perto dela, esteja precisando do Espírito Santo em sua vida. E talvez a forma que você se converteu sempre foi o padrão do certo para você e para muitos que você conhece. Deus, ele vai além dos nossos padrões. Ele pode nos atrair pela intelectualidade. Ele pode nos atrair diante de uma necessidade, quando não temos controle nenhum de nossas vidas. Foi nesse contexto que a igreja de Filipos começa. Mas não parou por aí não. Acontece também a conversão de um carcereiro. Paulo e Silas são açoitados. Os donos daquela menina os leva para o centro de uma praça, pedem para que eles sejam severamente punidos, recebem açoites. Os pretores desceram neles varadas severas, possivelmente cheias de vergões em suas costas. Aqueles homens são levados a uma prisão romana. A multidão se levanta unida contra eles. Os pretores rasgam as vestes daqueles homens, açoitam com varas. Depois de darem muitos açoites, versículo 23 do capítulo 16 de Atos, eles ordenam ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Carcereiro é o terceiro nome dessa lista. Eu não tenho a foto do carcereiro, nem da jovem, nem de Lídia, mas o que eu gosto de pensar aqui, o carcereiro ao final daquele episódio estava assim como esses jovens, rendido aos pés de Jesus. Dá a entender que esse carcereiro fez algo além do que deveria em relação a Paulo e Silas. Por quê?
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, versículo 24, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quando a gente vê essa expressão tronco, logo nos lembra, remete-nos à ideia daqueles troncos que escravos eram presos, onde braços e pernas eram amarrados e muitas vezes recebiam os açoites. Lemos em alguns livros de arqueologia que troncos naquela época do Império Romano serviam para amarrar os pés dos homens presos, das pessoas presas, deixando separado, enquanto os braços erguidos ficavam presos também. Detalhe, lendo em um comentário a respeito disso, esses homens que já tinham sido humilhados publicamente, eles foram presos a esse tronco romano. Eram instrumentos de tortura, irmãos. E pelo que tudo nos indica, esses troncos, além de deixarem esses homens presos, torciam os seus corpos, impunham, esses homens a situações de extrema dor, travavam os seus membros, a ponto de provocar muitas vezes até espasmos no corpo inteiro. O corpo do prisioneiro ficava sem condições de se locomover. Detalhe, em vez de se queixarem, Paulo e Silas fazem o quê? Vocês podem ler comigo, que está no versículo 25 do capítulo 16 de Atos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas que estavam amarrados num tronco, Paulo e Silas que já tinham sido severamente açoitados com varadas nas costas, Paulo e Silas que agora estavam amarrados a um tronco, num cárcere interior, local sujo, escuro, fedido. Esses homens, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, em vez de se queixarem, em vez de reclamarem, em vez de murmurarem, eles invocavam o nome de Deus. É possível que eles estivessem orando por aqueles que já tinham sido convertidos ao Evangelho. É possível que eles orassem por aqueles que estavam perto de Lídia, pela família de Lídia. É possível que eles orassem por aquela menina que tinha ouvido do Evangelho, que na realidade agora estava liberta do poder de Satanás. Eles estavam orando, e a parte linda é que eles estavam cantando também, orando e louvando, por volta da meia-noite, a ponto de todos os companheiros da prisão escutarem. Mesmo quando estamos sofrendo, não é fácil agradecer, é muito fácil reclamar, mas mesmo quando estamos sofrendo, é possível agradecer, é possível louvar, é possível suplicar. O único que pode fazer alguma coisa por você e por mim. Quando a gente fala que a alegria é ultra circunstancial, é disso que a gente está falando. Quando estamos sofrendo, não é fácil cantar louvores, seja no meio bem equipado para que isso aconteça, ou no meio da escuridão. Jó 35:10 diz que Deus inspira canções de louvor durante a noite. Salmo 42:8 vai falar algo parecido sobre isso. Charles Spurgeon certa vez disse: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. Eu imagino que Paulo e Silas estavam cantando cânticos de Deus. Essa é uma das histórias mais singulares de toda a Bíblia, irmãos. Uma história de conversão que nos ajuda a entender como era a igreja de Filipos. Por volta da meia-noite, cantando, sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Aquele carcereiro que sabia qual era a sentença para aqueles que perdiam o condenado, eles receberiam a mesma punição daqueles condenados. Possivelmente tinham ali condenados à morte, porque ele já estava pronto a tirar a própria vida. Ele despertou do sono, ele viu abertas as portas do cárcere e, puxando a espada, ele ia se suicidar, pensando que os presos tinham fugido, como diz o versículo 27. Mas Paulo grita lá de dentro: não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. O que salvou Lídia foi o testemunho do Evangelho, foi a pregação da palavra. O que salvou aquela jovem adivinhadora
foi a repreensão de Paulo àquele espírito maligno, a expulsão daquele espírito, e aquela menina foi salva. O que salvou esse homem foi o testemunho direto de 2 homens de Deus, que mesmo sofrendo, se negaram a reclamar, e se negaram a fazer aquilo que a situação talvez poderia lhes pedir. Olha que coisa linda, irmãos. É possível a gente ser um instrumento de Deus. Paulo e Silas, eles não foram instrumentos só na hora que falaram aqui, a gente não fugiu. Eles foram instrumentos antes disso. Eles não reclamaram. Eles eram cidadãos romanos, eles poderiam ter ali, naquele momento que eram açoitados, dizer: nós somos cidadãos romanos. Não fizeram isso. Foram açoitados, foram presos. Em vez de reclamar, em vez de fazer uma lista de reclamação, eles exaltaram a Deus, eles glorificaram a Deus, eles oraram, eles louvavam em alta voz, a ponto das pessoas ouvirem. No momento que, de uma forma, eu acredito que natural, mas gerado sobrenaturalmente, os alicerces da prisão são ali rompidos, são quebrados. Eles poderiam ter fugido, entendendo? É um sinal do céu, vamos sair. Eles ficam lá e ainda falam com o carcereiro que talvez não teria sido assim tão bom com eles. Aqui, para com isso, não vá se matar não, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que perfil de igreja. Essa igreja de Filipos, uma igreja composta por uma mulher de negócios, uma igreja composta por uma moça que foi liberta de espíritos malignos, uma igreja que agora seria composta por um homem que até então achava que exercia a justiça, fazia parte de tudo isso, mas de forma reconhecidamente humilhado diante de Deus, se dobra diante de Paulo e Silas e suplica pela salvação. Foi ele batizado e todos os seus. Versículo 33. Levando Paulo e Silas para a própria casa, pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Percebe como isso é precioso? É por isso que a afeição de Paulo nessa carta é riquíssima. Olha que coisa linda, nós somos diferentes. Eu não sei a quem está chegando essa mensagem, mas somos extremamente diferentes. Eu tenho os meus gostos, você tem o seu. Eu tenho minhas imitações, você tem as suas. Tenho algumas habilidades, você tem as suas. É legal porque no reino de Deus nem sempre teremos unanimidade, mas necessariamente é possível termos unidade. A unidade não significa unanimidade. Nós temos 3 pastores da terceira igreja: pastor Onésimo, pastor David e eu. Somos diferentes, não somos unânimes, mas olha que legal, somos unidos, podemos caminhar unidos. Eu quero te agradecer, porque se Deus permitiu que você estivesse aqui até agora, é exatamente para que pensemos dessa forma. Lídia, a jovem e o carcereiro, pessoas diferentes que começaram uma igreja que, inspirado por Deus, Paulo escreveu uma carta que até hoje nos abençoa. Eu peço em nome de Jesus para que você leia a carta de Paulo aos Filipenses, que Jesus nos dê uma boa semana, mas acima de tudo, que seu coração se lembre em todos os momentos: podemos ser abençoados por Deus nessa hora. É uma carta de encorajamento, é uma carta de consolo, é uma carta que alguns dizem que é a carta da alegria, e não foi escrita num clube, foi escrita dentro de uma prisão. Está se sentindo dentro de uma prisão? Quem sabe o Senhor te inspira a escrever algo maravilhoso, não uma nova revelação dele, absolutamente não, mas talvez o Senhor te inspire a ser uma bênção a partir da sua casa. Essa é a nossa oração por você e pelos seus. Que Deus te inspire, que Deus te abençoe. É possível produzir, mesmo em momentos de quarentena. Falava ainda esses dias, Isaac Newton, durante um período de quarentena, foi para sua casa. Na realidade, se afastou de Cambridge e ficou distante. Durante esse tempo, foi pesquisar. Durante esse tempo, ele elaborou aquilo que a gente conhece como a teoria da gravidade. É legal porque a gente começa a pensar: é possível produzir coisas boas, mesmo em quarentena. Vocês percebem como isso é legal? É possível. Alguns dizem que também Albert Camus,
um escritor famoso, produziu seu livro um dos mais conhecidos, chamado A Peste, exatamente no período de quarentena, quando a peste bubônica fazia suas vítimas. Alguns dizem que William Shakespeare escreveu algumas obras também em período de quarentena. Rei Lear foi uma das obras que ele possivelmente escreveu num período de quarentena. Eu não estou pedindo para que você escreva uma obra, nem para que você crie uma teoria, mas se você pode ser útil durante esse tempo, pode demais, a começar com os seus. Abençoe a vida dos seus, abençoe a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, abençoe a vida dos seus amigos, abençoe. Você ganhou uma criatividade dada por Deus. Eu espero que Ele abençoe nossas vidas. Vamos orar, queridos? Nós te louvamos, Santíssimo e Eterno Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus das nossas vidas. Em Ti somos alimentados, em Ti somos completamente saciados, e pelo Senhor continuamos a caminhar. Eu peço para que o Senhor guarde os nossos corações, eu peço para que o Senhor nos ajude a olhar para uma igreja que foi plantada em uma circunstância completamente diferente das outras, mas que se tornou uma igreja alvo da afeição do apóstolo Paulo. Ó Deus, nós não aspiramos pela afeição das pessoas. É gostoso quando a gente se sente querido e amado, é muito bom, é inegável esse sentimento, mas nós queremos viver debaixo da afeição do Senhor por nós, debaixo da graça do Senhor por nós, cientes das misericórdias que são derramadas, cientes do favor do Senhor que nunca nos faltou. Guarde a vida de cada pessoa que está em sua casa, guarde a vida de cada um, ó Deus, que amamos, estão passando por esse momento distante de nós. Guarde, ó Deus, a vida daqueles que trabalham, daqueles que de um lado para o outro estão servindo a população. Guarde aqueles que estão com os corações aflitos, não sabendo de onde virá a provisão. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus por sabedoria, assim como já foi orado aqui pelo pastor Onésimo, sabedoria e sensibilidade aos governantes, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Ó Deus, abençoe-nos para que esse tempo não seja apenas para nos livrarmos de um vírus, que seja um tempo para nos aproximarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Peço ao pastor Onésimo que aqui possa nos dar a bênção nesse momento, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Pastor Onésimo, impetre a bênção, por favor. E agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso amado Deus e Pai, e que a consolação e o encorajamento da parte do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém. E amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Tenha uma boa semana, uma semana cheia de Deus na sua vida. Leia Filipenses, viu? Compartilhe isso com outras pessoas. Se precisar, quiser algum comentário bíblico, precisar talvez de um comentário a respeito de um trecho que você lê, talvez não entender, compartilhe uma mensagem conosco, mande uma mensagem para nós. Talvez você não seja da Terceira Igreja. Meu número, pode anotar aí, ó, 035 992 5682 11. Se for para mandar mensagem boa, pode mandar, mas não me coloque em grupos de WhatsApp, por favor, ou outros fins, por favor, mensagens que sejam referentes a Deus. Caso contrário, já rejeite seu número, hein? Misericórdia. Durante essa semana nós teremos os nossos encontros a partir das 18h30. Percebemos que alguns estão com dificuldades para as 18 horas, por isso estávamos até deixando